Vamos começar hoje uma série de vídeos falando sobre medicações. A primeira medicação que nós vamos falar é o aripiprazol. O aripiprazol ele está classificado como um antipsicótico. Vamos lembrar um pouquinho então o que é sintoma psicótico para que a gente possa entender o que é que o aripiprazol trata. Os sintomas psicóticos são os delírios e as alucinações. Os delírios são alterações do pensamento, são crenças irrefutáveis que o paciente tem, que não adianta a gente argumentar, a gente dizer para o paciente que aquilo não é realidade, que ele continua acreditando. Eu vou dar um exemplo para que vocês possam entender. A gente tem os delírios persecutórios. São delírios, são crenças que o paciente tem, que existem pessoas que vão fazer mal para o paciente, que tem pessoas que estão planejando um complô contra ele. Então, mesmo que você explique para o paciente que aquilo não é real, que não existe aquilo, ele continua acreditando que alguém quer prejudicá-lo. Isso é um delírio persecutório. É uma alteração do pensamento que faz com que o paciente acredite que alguém está fazendo alguma coisa para prejudicá-lo. A outra sintoma psicótico são as alucinações. As alucinações são alterações da sensopercepção, ou seja, são alterações de como o cérebro interpreta os estímulos que vêm dos olhos, dos ouvidos, ou seja, dos 5 sentidos que nós temos. Então eu posso ter alucinações táteis, alucinações auditivas, alucinações visuais. A mais comum são as alucinações auditivas, que o paciente começa a ouvir vozes, que pode ser vozes de comando, pode ser vozes zombando do paciente, xingando o paciente. Veja, os sintomas psicóticos, eles são comuns em várias patologias, não só na esquizofrenia, como muitas pessoas pensam. Eu posso ter sintomas psicóticos no transtorno afetivo bipolar, eu posso ter sintomas psicóticos segundo uma intoxicação por drogas psicoativas, eu posso ter sintomas psicóticos no quadro de hipertireoidismo. Então não é só numa psicose como a esquizofrenia que eu tenho sintomas psicóticos, ok? Então o aripiprazol ele é uma medicação que a princípio foi lançada para tratar sintomas psicóticos, mas hoje nós já usamos o aripiprazol também para outros quadros psiquiátricos, não só para tratar sintomas psicóticos. Agora, os antipsicóticos eles são subdivididos em classes, em típicos e atípicos, ou a gente pode chamar também de primeira geração e segunda geração. O aripiprazol ele já faz parte de uma classificação que só ele é representante dessa classificação. A gente chama de terceira geração. E só temos o aripiprazol como representante da terceira geração. Então vejam, por que o aripiprazol ele é o único antipsicótico que é classificado como um antipsicótico de terceira geração? Até a segunda geração dos antipsicóticos, a ação desses antipsicóticos era bloquear os receptores, principalmente D2 de dopamina, parcialmente ou totalmente, né? Por exemplo, os antipsicóticos que bloqueavam os receptores D2 de dopamina totalmente, eles tinham efeitos colaterais importantes, né? Efeitos extrapiramidais. Então, a proposta era criar um antipsicótico que causasse menos efeitos colaterais e que fosse mais seletivo ao bloquear os receptores. Então o aripiprazol veio com essa proposta. Então qual é o mecanismo de ação do aripiprazol? Ele é um agonista dos receptores de dopamina. O que é isso? Para ficar mais tranquilo da gente entender. Ele não bloqueia os receptores de dopamina, ele ativa os receptores de dopamina. Ele tem um mecanismo de ocupar o lugar da dopamina. Então, ocupando o lugar da dopamina, ele ativa os receptores, porém ele não ativa com tanta força, com tanta energia como a dopamina. Então a ativação do receptor fica menor do que se ele fosse ativado pela dopamina. Então ele reduz a ação da dopamina, né? Mas ele não bloqueia o receptor como os outros antipsicóticos fazem. Fazendo isso, ele faz uma modulação da dopamina. Além disso, ele também faz a mesma ação com receptores da serotonina. E aí ele melhora a cognição, ele melhora os sintomas depressivos. Na esquizofrenia ele melhora os sintomas negativos, que é o embotamento afetivo. Ou seja, ele melhora os sintomas na esquizofrenia, os sintomas negativos, e melhora também os positivos,
Com os antipsicóticos de primeira geração, por exemplo, a gente tinha uma melhora dos sintomas positivos, mas não tinha uma melhora substancial dos sintomas negativos. Então, o aripiprazol, ele trouxe essa modulação desses dois neurotransmissores, a serotonina e a dopamina, e essa maneira de ação dele, que é ocupar os receptores e não bloqueá-los, que diferenciou e fez com que ele fosse o único representante da terceira geração de antipsicóticos. Então, qual a indicação do aripiprazol? Então, ele é indicado para que situações? Então, esquizofrenia, ele é indicado, e a indicação dele na esquizofrenia tem uma ação muito boa. Por quê? Porque ele melhora os sintomas positivos da esquizofrenia e também melhora os negativos. Quais são os sintomas positivos da esquizofrenia? Os delírios e as alucinações, e os negativos é o embotamento afetivo, o isolamento, os sintomas depressivos. Por que ele melhora os sintomas depressivos também? Porque ele tem essa ação nos receptores de serotonina, modulando os níveis de serotonina. Ele tem indicação também para o tratamento de mania no transtorno afetivo bipolar, tem indicação para a fase também depressiva do transtorno afetivo bipolar, em casos de depressão refratária, aquelas depressões que você trata, unipolar, né? Que você trata e não melhora, então tem recaídas. Irritabilidade, agitação psicomotora, em quadros de demência, onde o paciente fica muito agressivo, para pacientes portadores de autismo, onde fica com um comportamento mais agitado, mais agressivo, tem indicação. Para transtorno de estresse pós-traumático. Quem é que pode usar o aripiprazol? Crianças acima de 6 anos, idosos, gestantes. Gestantes está contraindicado o aripiprazol. Lactantes. Mulheres que estão amamentando podem usar, porque a passagem para o leite é muito pequena. Os efeitos colaterais do aripiprazol: tremores, constipação intestinal, rigidez da musculatura do pescoço, acatisia, que é uma agitação psicomotora, o paciente fica se mexendo, não consegue ficar parado, temperatura elevada do corpo. Então, isso tudo, de 1 a 10% costuma ter efeitos colaterais. Se não passar em 2 a 3 semanas, precisa trocar a medicação. Mas, via de regra, o aripiprazol é uma medicação segura, e qualquer efeito que possa ocorrer tem que ser comunicado ao seu médico, e ele vai avaliar se precisa substituir a medicação ou se pode ainda aguardar para ver se o efeito colateral vai entrar em remissão, ok? Bom, gente, acho que é isso. Se ficou alguma dúvida aí, deixe nos comentários e aí a gente responde no próximo vídeo, tá certo? Um abraço para vocês e até lá.